Olá, olá, tudo bem com vocês? Haris Kairene apotheopatros remon kaikiriu Yesu Cristo. Graça e paz a você da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Hellenic, curso de grego do Novo Testamento. Aliás, você deve estar muito curioso em saber sobre essa saudação Haris Kai Eirene, uma saudação que se repete várias vezes nos autores, principalmente epistolares do Novo Testamento. Paulo vai usar essa saudação em todas as suas cartas e ela é constituída de duas saudações, o Haris e o Eirene. Haris significa graça, Eirene significa paz. No contexto grego, as pessoas costumavam se cumprimentar dizendo Hairen. Hairen é tipo o ave. Dentro do contexto latino, é tipo um oi, saúde, tudo bem com você? Aqui traduzido para o nosso contexto mais coloquial em português. Por sua vez, os judeus eles tinham uma outra forma de cumprimentar. Eles cumprimentavam um ao outro dizendo Shalom. Shalom significa paz, mas não é apenas uma paz, né, na etimologia da nossa palavra aqui no português. É algo que significa saúde, prosperidade, plenitude. Então, quando o autor bíblico do Novo Testamento, principalmente Paulo, junta a forma grega, Hairen, com a forma dos judeus, Shalom, ou seja, traduzido como Eirene, paz, Paulo está colocando dentro de uma mesma saudação, na verdade, aquilo que simboliza o seu próprio ministério, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, que é tanto para aquelas pessoas que estão no contexto gentílico, quanto para aquelas pessoas que estão no contexto judaico. Então, ao se referir, dizendo, Haris soi kai eirene, Paulo ele está apresentando um evangelho que é para todos, a começar dos judeus, mas também atingindo todos aqueles gentios que pela fé se fizeram descendentes de Abraão. E essa graça e essa paz vem do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça esteja sobre a sua vida. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós estamos na nossa quarta aula, onde nós vamos aprender sobre as vogais e os ditongos. Vamos lá? Só para você se localizar, nós estamos na lição de número 2 da nossa gramática Noções do Grego Bíblico e o tema dessa aula está lá nas páginas 14 e 15. Então, se você tiver a gramática e tiver condições de consultar e estudar, vai fazer muito bem para você. Se não, acompanhe com atenção a aula, que com certeza você vai sair dessa aula entendendo o que são as vogais e os ditongos. Então, vamos lá para a conceituação de vogal. Nós temos 7 vogais na língua grega. A letra alfa, a letra epsilon, a letra eta, a letra iota, a letra ômicron e a letra y, terminando aí com a letra ômega. Então vamos mais uma vez. Alfa, né? Nós já aprendemos que é alfa de agape, é uma vogal. Nós temos o epsilon, que é uma vogal curta, ou também chamada aberta, som de é de época, ou seja, ego, eu, primeira pessoa do singular pronome. Nós temos o eta, que é o ezinho fechado ou longo, e de esperança, e de remera, que significa dia. O iota, e de igreja, idios, né, próprio. Ômicron, que é uma vogal aberta ou curta, que tem o som de ó de óculos. Rhodós, que significa caminho. O Y, nós já vimos que tem 2 tipos de som, né? Quando ele está sozinho tem um som de U, quando ele está junto com o ômicron formando ditongo, e nós vamos ver sobre isso, ele tem som de U. No exemplo, ele está formando um ditongo com a vogal iota, então fica ruios, som de U ou de Y, dependendo do caso. E por fim, nós temos a vogal ômega. Nós já vimos que é uma vogal fechada, ou também chamada longa, o ozinho mais grave, ou de oração. Hora, que significa hora. Então,
Deu para dar aquela revisada aí nessas vogais que fazem parte do nosso alfabeto. Então você está vendo aí o alfabeto maiúsculo inteiro e as partes pintadas em amarelo são justamente as vogais. Agora o alfabeto completo com as letras minúsculas e nas áreas em amarelo você está vendo aí as vogais identificadas. Então você tem aí o conhecimento já visual que nós temos mais consoantes do que vogais propriamente ditas, tal qual é na língua portuguesa. Nós temos dois tipos de classificação de vogal, pessoal. Nós já vimos isso na aula do alfabeto, mas só a título de amplificar aí o conhecimento, nós temos as chamadas vogais breves, vogais longas ou vogais breves ou longas, que vão se comportar de forma diferente dependendo do contexto. Para os nossos propósitos da aula, o mais importante é você saber a diferença entre as vogais breves e as vogais longas. Como nós vimos, as vogais breves são o epsilon e o ômicron. Vogais que são breves, mas também são chamadas de curtas. Por quê? Porque o tempo da entonação é um tempo. Então, E, O, coisa breve. Em compensação, nós temos as vogais longas, o eta e o ômega. Em termos musicais, você que conhece um pouquinho de música, é só você fazer a seguinte analogia. Enquanto o epsilon e o ômicron é um tempo, o eta e o ômega são dois tempos. Então, E, O. É como se o eta e o ômega fossem pronunciados de uma forma um pouquinho mais longa, de forma mais fechada, tá? Então, epsilon, eta, ômicron, ômega. Essa diferenciação é muito importante pelo nosso padrão de pronúncia, que é o padrão erasmiano, onde todas as vogais elas são entonadas. Com exceção dos dígrafos, que nós vamos ver mais para frente, não importa se a vogal está sozinha ou se ela está acompanhada formando um ditongo, todas as vogais vão ser pronunciadas, cada vogal com a sua própria entonação e a sua própria pronúncia. Agora, o alfa, iota e o y, dependendo do contexto, vão se comportar como breves ou longas. Nas gramáticas mais voltadas ao grego clássico, nós temos até marcações específicas sobre o alfa, iota e o y quando elas são longas, é o macron, né, aquele tracinho que vem em cima. Mas para as finalidades aqui do grego koiné, do grego bíblico, você não precisa a princípio ficar preocupado em diferenciar o alfa, iota e o y. O importante é saber a diferença do epsilon e o eta, a diferença entre o ômicron e o ômega, porque são sons parecidos, mas que diferem justamente na brevidade da entonação e também no tipo de entonação, se ela é mais aguda ou se ela é mais grave. Beleza? Então, epsilon, ômicron, breve, eta e ômega, vogais longas. Agora, as vogais elas podem se juntar produzindo um som contínuo. É justamente aquilo que nós chamamos de ditongo. O que é um ditongo? É a união de duas vogais para formar um som. Seja um som separado, mas contínuo, ou seja um som único, tá? E o ditongo ele vai ter um valor de uma vogal longa na questão do tempo de sua pronúncia, tá? E no seu valor como vogal. Então, por exemplo, ômicron, y, que formam um ditongo, os dois vão ser considerados juntos como um valor aí de tempo, né, de entonação semelhante ao de uma vogal longa, tá? Quais são os ditongos que nós temos? Nós temos aí os ditongos, pelo menos 8 listados aí. Ai é o ai de gaita, ei, né, de leite, ou e, tá? Nós vamos ver esse ei e o ou, né, que são os dígrafos, mas no caso do ditongo ei, ele pode ser tanto pronunciado com as vogais separadas ou como um e, tá? Então pode ser ei de leite ou e de mesa, tá? Oi, né, coisa, ui, né, cuidar, au, como flauta, el e eu, tá? São sons que ficam parecidos quando eles formam ditongo.
ambas as formas podem ser colocadas aí no exemplo de neutro. E o ditongo U, que é justamente o ômicron e o Y, que forma um único som de U, tá bom? Então, ai, ei, oi, ui, au, eu, u. Dentro dos ditongos, pelo menos desses 8 que nós vimos, nós temos ditongos que formam um único som, pelo menos 2. O ei, que pode ser pronunciado como sons diferentes, como leite, ou esse ei, epsilon e iota, pode ser pronunciado como um e, tá? Lembra sempre, porque não é ei e é ei, porque esse ditongo tem um valor de vogal longa. Então, puxa mais para um eta do que para um epsilon. Então, leite, ei, ou mesa. Esse ei equivalendo ao som e. Agora, o que é incontestavelmente um dígrafo é a combinação do ditongo ômicron com y, que sempre vai ser pronunciado como u, tá? U de luta. Ômicron, y sempre vai ter o som de u. Dígrafo é isso. É um ditongo que tem um único som. Com a vogal iota existe uma regra específica chamada de iota subscrito e iota adscrito. O que é isso daí? Depois de uma vogal longa, o iota será sempre subscrito ou adscrito. O que é subscrito, pessoal? Sub, embaixo. Ele é escrito embaixo da vogal longa. E o que é adscrito? Ad vem ao lado. Então, é o iota que vem ao lado. Então, primeiramente, você tem que entender a definição do que é subscrito e do que é adscrito. Subscrito é o que é escrito embaixo e adscrito é o que é escrito ao lado. Então vamos lá. Quando as vogais longas, tá? No caso alfa, eta e ômega, lembrando que o alfa ele pode ser uma vogal longa, o eta sempre será uma vogal longa e o ômega também sempre será uma vogal longa. Quando essas vogais formarem ditongo com iota, o iota na forma minúscula vai embaixo da vogal longa. E na forma maiúscula, o iota vai ao lado. Por isso que é iota subscrito, quando o iota que forma ditongo com a vogal longa vai embaixo e quando forma ditongo com a vogal longa maiúscula vai do lado. Qual que é a característica? É que quando for iota subscrito ou adscrito, o iota não é pronunciado, ou seja, não tem som. Então, por exemplo, alfa como vogal longa e iota vai ser pronunciado como a. Eta com iota formando ditongo vai ser pronunciado como e. Ômega mais iota formando um ditongo, o iota não vai ser pronunciado e só o ômega, o. Mesma coisa nas formas maiúsculas, tá? Então, o iota subscrito ou adscrito é uma forma de ditongo, mas só que o iota ele vai para baixo ou vai para o lado só quando a vogal que forma o ditongo junto com o iota for uma vogal longa. E o segundo ponto é, se for minúsculo, o iota vai para baixo, se for maiúsculo, o iota vai para o lado. E terceiro, quando nós temos o caso de subscrição ou adscrição do iota, o iota não é pronunciado, ok? Ah, mas por que o iota vai para baixo ou vai para o lado? É uma questão que nós vamos ver mais para frente, está relacionado às formas, por exemplo, de flexão nominal, dativo, nós vamos ver mais para frente. Então, por enquanto, não precisa se preocupar no porquê, só coloque na sua cabeça, saiba identificar e saiba pronunciar. Quando o iota estiver embaixo, é subscrito, não tem som. Quando o iota estiver ao lado de uma vogal longa maiúscula, é adscrito e também não tem som. Ambos os casos são casos também de ditongo. Então veja, o iota subscrito vai embaixo e o iota vai ao lado de vogais maiúsculas, que são fortes ou também chamadas de longas. Beleza? Finalmente chegamos ao fim dessa aula de ditongo e de vogal. Coisa simples, tá bom? Ouça mais uma vez essa aula para você fixar o conteúdo e nós vamos
continuar com a nossa tarefa de casa, agora no exercício azão, nos itens Czinho e Dzinho. Então nós temos aí, exercite pelo menos 20 vezes num papel à parte a escrita. Czinho, das vogais em ordem sequencial e dos ditongos. Então faça isso para que você possa memorizar isso, que é muito importante. Pessoal, as pessoas acham que esses conceitos iniciais não são importantes, mas é importante porque lá na frente vai fazer diferença. Porque algumas formas verbais são justamente diferenciadas pela presença, por exemplo, de um eta e não de um epsilon, de uma vogal longa ou de uma vogal breve no começo do radical. Tem todas essas coisas que lá para frente, se esses conceitos não estiverem claros na sua cabeça, vai fazer diferença e você não vai entender. Então, com calma. Essa aula, tranquila, é para você memorizar o que é vogal, o que é ditongo, qual é a sonorização desses ditongos, se é ditongo ou dígrafo, e também a questão do iota subscrito. Então baixe esse PDF de exercício, faça aí o que foi proposto, e nós nem vamos fazer a correção porque é apenas algo de treino, tá bom? Para finalizar nossa aula, a partir de hoje nós vamos começar, linha por linha, a falar e a memorizar a oração do Pai Nosso em grego. Então vamos lá? Paterchemon, é assim que nós falamos Pai Nosso em grego. É a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6. E a primeira linha, dessa oração diz o seguinte: Paterchemon ho entois uranois. Então, repita comigo. Paterchemon ho en tois uranois. Agora tudo junto. Ouve uma vez e depois você repete, tá? Paterchemon ho en tois uranois. Então eu dividi em dois blocos. Paterchemon e ho en tois uranois. Então mais uma vez. Repita agora comigo. Paterchemon ho en tois uranois. Legal? Pater é invocação, né? Pai. Remon é nosso. Ho funciona aqui, é um artigo que funciona como um pronome relativo, ou seja, Pai Nosso que. Entois uranois significa nos céus. Então, você vai estranhar, mas cadê está? Cadê o verbo estar? O verbo estar, ele é muitas vezes dispensável pelo próprio contexto. Então, literalmente, nós temos Pai Nosso que nos céus. Mas entre esse que e nos céus está implícito o verbo estar. Então é Pai Nosso que está nos céus. Ou Pai Nosso, aquele que habita ou está nos céus. Nós temos uma musiquinha aí para você começar a se habituar com o Pai Nosso. Uma musiquinha que eu achei na internet que é cantada por um padre que ensina grego, mas cuja pronúncia é muito legal e cujo ritmo você vai memorizando a cada aula. Então ouça aí a música e já já nós voltamos. Paterchemon ho en tois uranois, hagia theto to onomasu. El teto cheba sileiasu, geneteto to telemasu. Ho Senhor ano, cae pigues. Tonar ton remoton, epiusion dos remin, semeron, caia fez reminta, ofeile mata remon, roscai remeis a fé camei, dois ofeiletas remon, caimeis seneques remais,
Esmon Allahim sai remas apotu poneru. Amen. Espero que você tenha gostado dessa aula, do conteúdo bem curtinho. E é isso, pessoal. Nosso lema é devagar e sempre. Toda semana trazendo conteúdo novo para você. Na próxima tela você vai ter o QR Code que vai dar acesso aí a esses slides. Baixe os slides, leia. Se você puder ler também e acompanhar as páginas 14 e 15 da gramática Noções do Grego Bíblico, também vai te ajudar bastante. Fique mais uma vez com a nossa famosa música do alfabeto. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, Chi, Psi, Omega. That's the Greek alphabet. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, Chi, Psi, Omega. That's the Greek alphabet.